Oi, povo. Esse vídeo é para a gente rever a resolução da equação de segundo grau por Bhaskara. O centro de mídias está explicando a equação de segundo grau por fatoração. Então, nós vamos fazer assim: quando a equação estiver na forma fatorada, a gente já está pronto, a gente resolve por fatoração. Mas como na função do segundo grau a gente precisa da fórmula de Bhaskara para fazer a fórmula do vértice, eu já vou aproveitar e rever a equação do segundo grau, porque tem muito aluno dizendo que não viu esse conteúdo, tá? Então, a forma da equação do segundo grau é quando você tem o x, a variável x elevada a 2. Então, o número que está multiplicando o x quadrado é o a. O que está multiplicando o x é o b e o que não tem x é o c. Com a diferente de zero. Porque se o a for zero, o x quadrado some, fica uma equação de primeiro grau. O a, b e c são chamados de coeficientes. Então, identifique os coeficientes da equação e se ela é completa ou incompleta. Então, essa equação, ela tem os três termos, então ela é completa. Então, quantos x quadrado eu tenho? 2. Então, o a é 2. Quantos x eu tenho? 1. Então, o b é 1. E o termo independente é menos 4. Facinho? Essa é completa. Ela é completa. Aqui é a mesma coisa. Quantos x quadrado? 1. Então, o a é 1. Quantos x? Menos 1. Então, o b é menos 1. O termo independente é 5. Essa também é completa. Agora, aqui tá faltando 1, tá vendo? O que tá faltando? X quadrado mais 2x mais 0 igual a 0. Tá faltando o item C. Então, o A é 1, o B é 2 e o C é 0. Só pra gente aprender a identificar o ABC, tá? Aqui. Essa aqui também é incompleta. Quem que tá faltando? Menos 4x quadrado mais 0x mais 5 igual a 0. Então, quem é o A? Menos 4. Quem é o B? 0. Quem é o C? 5. Quer dizer, eu não tenho x, né? Então, o x é 0. E nós vamos pular esse aqui, que eu ia fazer uma outra coisa. A fórmula de Bhaskara. O discriminante delta é esse aqui, é uma formulinha. E a raiz da equação é essa fórmula aqui. Nós vamos aprender a usar essa fórmula. Por que que o delta é chamado de discriminante? Porque quando a gente for estudar a função do segundo grau, cada valor de delta é um tipo de função, é um tipo de gráfico. Quando ele é positivo, quando ele é zero, quando ele é negativo. Eu vou pular essa daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e aí vão reclamar que eu faço só vídeo grande. Então, eu vou diminuir. Aqui, esse. Resolver a equação, usando a fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa, você vai identificar o ABC. Quem eu não tenho aqui? 3x ao quadrado mais 4x mais 0 igual a 0. Eu não tenho o C. Eu tenho o x quadrado, então o A é 3. Eu tenho o x, então o B é 4. Eu não tenho o C, então o C é 0. Quando você for fazer, você sempre copia a equação, a fórmula,
Porque quando você está copiando a fórmula, você está decorando. E como que a gente faz? No lugar da letra, eu vou pôr o número, né? Então, eu vou substituir, ó, a letra B. Quanto a letra B vale? 4 elevado a 2. Menos 4 vezes o A. Quanto a letra A vale? 3. Vezes o C, que vale 0. Então, você vai fazer sempre a potência. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. E toda a multiplicação de uma vez. Então, fica delta igual 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. 16 menos 0, 16. Aí, gente, toda vez que você fizer o delta e ele der positivo, toda vez que o delta for positivo, você vai achar dois valores diferentes de raiz de equação. Para a equação do segundo grau, ela pode ter dois valores de x, ou ela pode ter um, ou pode não ter nenhum. Então, quando o delta é positivo, sempre você vai achar dois valores diferentes. Falou? Aí você vai na segunda parte da fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí a gente vai substituir menos o valor do b, 4, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 16. Sobre 2 vezes a. O a é 3. Por que esse mais ou menos? Porque na álgebra a gente usa os dois valores da raiz, o valor positivo e o valor negativo. Então, aqui eu vou abrir em x1 e x2. Então, vai ficar menos 4 mais... Quanto vale a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4, 16. 2 vezes 3, 6. O x2 vai ser igualzinho, só que em vez de mais 4, vai ser o menos 4. Então, menos 4 sobre 6. Quer dizer, uma vez o valor positivo, uma vez o valor negativo. Aí faz a continha. 4 menos 4, 0. Dividido por 6, 0. Deve 4, deve 4, deve 8. Sobre 6. Aqui não compensa dividir, compensa a gente simplificar, porque par e par vai ficar menos 4 terços. Então, quem é a solução? Menos 4 terços e 0. Esses são os dois valores de x da equação. Mais para frente, quando a gente estiver estudando função, a gente vai pôr isso aqui na forma de par ordenado, mas aí eu explico depois, tá? Outro exemplo. X² mais 4x mais 4. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. O A, quando não tem nada, é 1. O B, o do x, é 4. E o C, que não tem letrinha, é 4. Delta é b² menos 4ac. Delta é igual. Quem é o B? 4 elevado a 2. Menos 4 vezes o A vezes o C, que é 4. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que vai dar 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então,
aqui a gente diz que o delta é nulo. Toda vez que o delta for nulo, que ele for igual a zero, você vai achar duas raízes idênticas. Quando você abre, vai dar o mesmo valor nos dois valores de x. Toda vez que o delta for zero, vai acontecer isso. Quer ver, ó? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X igual menos b. B é 4. Mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes o a, que é 1. Aí eu vou abrir x1, x2. Então, vai ficar menos 4 mais raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Uma vez mais zero, uma vez menos zero. Aí você vai lá, menos 4 mais zero é menos 4. Menos e mais menos, 4 dividido por 2, 2. Menos 4 menos 0 é menos 4. Porque você vai somar zero, você vai tirar zero, você não está fazendo conta nenhuma, né? O número é nulo. Menos e mais menos, 4 dividido por 2, 2. Então, a solução é menos 2, menos 2. Duas raízes idênticas. Falou? Toda vez que o delta for zero, vai dar o mesmo resultado. Então, ó, delta positivo, dois valor diferente. Ó, dois valor diferente. Delta valendo zero, dois valor igual. Agora o último. X quadrado mais 5 igual a zero. Então, ó, x quadrado. Quantos x quadrado? 1. Então, o a é 1. Então, você tem x quadrado mais 0x mais 5 igual a zero. Eu não tenho x, certo? Então, o b é 0 e o c é 5. Sempre o número que está sozinho é o c. Aí, delta é b elevado a 2 menos 4ac. Delta é igual a b, 0 elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que vai dar 0. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 0 menos 20, menos 20. Então, na hora que você for fazer a raiz, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X igual menos 0 mais ou menos raiz de menos 20. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando delta dá negativo, você escreve assim: não existe raiz real. Por quê? Porque existe raiz nos números complexos. Você vai aprender lá no terceiro ano. Eu vou escrever isso aqui de novo, tá? Falou? Ó. Não existe raiz em reais. Olha que legal. Como é que fica a solução? Conjunto vazio. Não tem valor de x. Assim, ou a solução assim. Tá? Isso aqui é conjunto vazio. Sempre que o delta for negativo. Aí tem aqui uma listinha bem basiquinha para você fazer. Aqui você vai identificar o ABC
e 4 equações para você achar o delta. Falou? Beleza? Tchauzinho.